Sequência aqui no programa, vamos agora até Brasília para saber o que vai ser destaque hoje na capital federal. As informações mais importantes desta semana que está terminando. Uma semana que a reforma da Previdência andou pelo Congresso. E sobre a economia, os dados não são animadores. Mas o setor rural ainda vai sustentar o desenvolvimento do Brasil. Segundo a Conab, a safra de grãos vai crescer de 3,4%. No total, vão ser 235 milhões de toneladas produzidas. Bom, o anúncio que foi feito pela Conab é de uma safra muito boa, né? O clima está ajudando bastante e também teve aumento de área. E essas informações elas são extremamente relevantes, não só para os agentes de mercado, mas também para o governo que formula as políticas públicas de apoio ao produtor. Além disso, né, esse número, que é uma safra enorme, e nós esperamos que ela seja recorde, porque o clima está ajudando bastante, ela é extremamente importante porque gera excedentes, tanto para exportação, como garante um abastecimento interno com preços bastante razoáveis para a população. A semana que vem vai ser mais curta por causa do feriado, mas a Comissão de Agricultura vai se reunir na Câmara para discutir sobre Plano Safra. A reunião acontece na terça-feira. De Brasília, Áquila Bacelar. A safra de cana-de-açúcar 2018-2019 na região centro-sul do país está praticamente finalizada. O total indica uma produção menor que a do ciclo passado. As informações você confere agora com o repórter Gustavo D'Angelo. Entre 1º de abril de 2018 e 31 de março de 2019, o Centro-Sul processou 573 milhões e 70 mil toneladas de cana-de-açúcar. Resultado que representa uma redução de 3,90% sobre as 596 milhões 330 mil toneladas registradas no ciclo 2017-2018. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, a queda na moagem ficou aquém do esperado pelo mercado após mais de 100 dias de clima seco observados a partir do final de março do ano passado. A reversão ocorreu porque as chuvas antecipadas na primavera reduziram a quebra de produtividade agrícola esperada para o último terço da safra, garantindo maior disponibilidade de matéria-prima. Entre os estados do Centro-Sul, o maior recuo na moagem foi observado em São Paulo, que registrou queda de 6,68%. Com 333 milhões 290 mil toneladas na safra 2018-2019, ante 357 milhões 140 mil no ciclo passado. A retração da oferta paulista se deve à menor produtividade agrícola, com queda de 3,84% e rendimento de 73,40 toneladas de cana por hectare, e a redução na área de colheita, estimada em cerca de 140 mil hectares. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Uma variedade de soja resistente à ferrugem asiática ajudou muitos produtores a reduzir perdas com uma das doenças que mais causam prejuízos na lavoura. A tecnologia dá suporte para que os produtores atinjam as produtividades esperadas, apesar da variação climática. A TMG é uma das líderes do mercado de melhoramento genético, em especial da soja resistente à ferrugem asiática. Daniel, a gente sabe que a gente teve uma incidência bastante grande de ferrugem nessa safra, em especial no Rio Grande do Sul. Como que a tecnologia inox se comportou, né, perante a ferrugem? A TMG é pioneira, né, em resistência genética à ferrugem asiática. E neste ano, que teve uma alta incidência e uma pressão bem forte de ferrugem asiática, as cultivares inox novamente mostraram o diferencial que tem em relação ao campo, né? O inox ele traz um benefício bem interessante para o produtor, falando-se que ele consegue ter um benefício a mais no manejo da principal doença da soja, que é a ferrugem asiática, certo? Então ele consegue ter uma segurança melhor. Por exemplo, num ano de alta pressão de ferrugem como esta safra, o produtor consegue aumentar um pouquinho mais o intervalo de aplicação
e ele não vai perder tanto, por exemplo, se der um período de chuva, né, que ele não conseguir entrar na lavoura, então ele não vai perder tanto para a ferrugem asiática, a principal doença da soja. Pois é, a gente sabe que a ferrugem ela pode comprometer até 100% da lavoura, né? De que forma que essa tecnologia ela traz mais segurança para o produtor? Por exemplo, em um ano que aumenta um pouquinho a precipitação, as cultivares inox ela não vai ter tanta perca comparado com uma cultivar normal, né? Aqui a gente tem um manejo, se falando das cultivares inox, aqui a gente trouxe até algumas plantas com lesão RB, né? O que acontece? Quando o fungo infecta a folha, a planta tem uma reação de hipersensibilidade. Ela acaba se autonecrosando, não deixando o fungo esporular tanto quanto uma planta normal. Então a ferrugem asiática ela não consegue evoluir tanto numa cultivar inox, certo? Então se eu perder o time da aplicação pensando numa cultivar normal, às vezes eu perco a lavoura, né? Até 100%. E numa cultivar inox, então ela consegue conviver com o fungo por mais tempo. E as pesquisas comprovam que o bem-estar animal influencia positivamente os cortes das carnes. A técnica ainda evita perdas econômicas na produção. As informações você confere agora no quadro Tecnologia e Produção com a repórter Kylie Rodrigues. Manejar bem os animais, aplicar as boas práticas, disponibilizar sombra e água limpa são procedimentos necessários nos tratos dos animais. Na criação bovina não é diferente. O bem-estar animal ele diz respeito ao modo como o animal é criado. Então, diz respeito à nutrição, à genética, às instalações, ao ambiente em que aquele animal foi criado, à sanidade do animal. Tudo isso está englobado em bem-estar animal e tudo isso reflete em uma carne, um produto final de boa qualidade. Na prática, o produtor tem feito o dever de casa. A pesquisadora pontua que, realizando as boas práticas na fazenda, assim como no transporte dos animais até o frigorífico, são evitados vários fatores negativos, como perdas de peso e lesões com hematomas. Várias palestras, vários cursos, a gente escuta muito isso, o manejo racional, que é a forma de criar o animal até com certo respeito, por ele. Antes a gente achava que criava-se de qualquer jeito, porque o animal era rústico, que não precisava ter cuidado, e hoje a gente vê que não é bem assim. Todos os cortes do boi podem ser aproveitados, independente de serem nobres ou não. A raça, claro que influencia, assim como o sistema de produção em que o rebanho é criado na propriedade rural. Este empresário do setor alimentício prioriza utilizar na produção cortes de boa procedência. Tudo é vistoriado no momento da compra que acontece no frigorífico. Os cortes, eles têm que vir de bons fornecedores, ter uma boa procedência, desde sanitário, saúde animal, animais bem nutridos. Então, isso dá resultado no produto final. Então, nós buscamos uma carne macia, uma carne com índice de marmoreio bom. E dentro disso tem as linhas premium dentro dos frigoríficos, dentro da parte comercial, que nós conseguimos aí atingir uma boa qualidade e sempre estar selecionando, sempre estar brigando no padrão de limpeza para poder repassar isso ao nosso consumidor. A gente está sendo constantemente avaliados no produto que nós oferecemos e isso traz uma grande responsabilidade em manter e sempre melhorar o padrão que nós oferecemos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. O repórter Valdir Pacheco visitou uma propriedade no Mato Grosso, onde o produtor cuidou da sua plantação de maracujá com homeopatia. Você já viu isso de pertinho? É uma oportunidade de você acompanhar agora. O maracujazeiro é cultivado predominantemente em pequenos pomares, permitindo um fluxo de renda mensal equilibrado que contribui para a elevação do padrão de vida de pequenos e médios produtores. Contudo, uma grande diversidade de insetos pragas de importância econômica que está associada à cultura do maracujazeiro, sendo alguns casos capazes de proporcionar perdas em toda a área cultivada, além do alto custo com a aplicação de defensivos tóxicos, como é o caso do agricultor Gilson Dalla Barba, que
possui um sítio em Sinop, no norte de Mato Grosso, que estava desistindo da atividade até o dia que conheceu o trabalho de pesquisas com a homeopatia em plantas desenvolvido pela UFMT. A partir daí, tudo mudou no seu sítio. Resolvemos que ia trabalhar com alguma atividade agrícola aqui. A ideia era trabalhar com um sistema agroflorestal, fazer um SAF. Mas por conta da falta de mão de obra, as dificuldades de assistência técnica e tudo mais, nós demos um tempo de fazer o SAF e fui plantar o maracujá, que a área já estava pronta e tinha que fazer alguma atividade. Plantar o maracujá de forma convencional mesmo, usando agrotóxico. O primeiro ano, assim, a gente usou muito veneno mesmo, né, para controlar as doenças, tanto de praga quanto doença mesmo do maracujá, porque é uma cultura bem dificultosa de plantar, né. E eu já estava para desistir, né, de plantar dessa forma convencional, por não concordar com o tanto de agrotóxico que usa, né. Aí foi aí que surgiu a professora Solange, veio fazer uma coleta de amostra para fazer pesquisa na UFMT, comentou que o esposo dela fazia, né, trabalha com homeopatia, e resolvemos fazer a parceria. Do tempo que ele está trabalhando com homeopatia, não usei mais agrotóxico e vocês estão vendo o resultado. Já faz um ano praticamente que nós estamos com a homeopatia, não usei mais nenhum tipo de veneno. As doenças estão controladas, a praga está controlada. Um fator limitante da produtividade do maracujá com a aplicação de químicos é que o produtor perdia uma aliada importante para o desenvolvimento dos frutos. Não usando veneno para matar insetos, conjuntamente a gente acabava matando a mangangava também. E não usando mais veneno, atrai essa abelha, né, que ela é a principal polinizadora, né, da flor do maracujá. E paramos de usar veneno, a abelha aparece mais. O trabalho da homeopatia em plantas está sendo conduzido pelo mestrando da UFMT, Rogério Trento. Então o químico às vezes usa, não tem um registro para aquela cultura, tem que usar um outro produto mais forte, que prejudica principalmente a polinização que a mamangava faz, né? Que é uma polinização natural, melhora a qualidade do fruto, senão ele tem um gasto também maior com mão de obra para fazer a polinização manual. Então ele estava já querendo desistir por causa do alto custo de fazer essa polinização, de fazer o uso do produto químico também para controlar as pragas e doenças. E a gente, através do projeto de mestrado, trouxe essa oportunidade aí de implantar o uso do controle alternativo usando esses princípios aí dos fungos sapróbios e homeopatia. Hoje já tem no Brasil o uso bem extensivo da homeopatia, né? Você tem áreas de soja, de milho, de trigo, diversos com café. Então, tem uma gama vasta sendo utilizada a homeopatia hoje. Porque os custos de produção em todas as áreas aí da agricultura, você vê que cada dia está subindo mais, ano após ano, está subindo mais esse custo. E a homeopatia traz uma economia para o produtor, muitas vezes igualando a produção, às vezes superando. Essa economia o produtor vai poder usar na sua propriedade de outra maneira, esse dinheiro, reinvestindo para melhorar ainda mais a produtividade. E a homeopatia traz esse benefício, né, de usar o produto natural, não vai ter os contaminantes do químico, tanto para a saúde dele como para o meio ambiente, e a produtividade das culturas que são mantidas ou às vezes aumentam, aí, dependendo do tempo que ele está usando a homeopatia, né. Outra vantagem na aplicação da homeopatia é que o agricultor não precisa usar EPI, equipamento de proteção individual. A nossa equipe acompanhou a coleta de amostras de maracujá para análise no laboratório da UFMT, para ver a qualidade dos frutos após um ano de experimento com homeopatia. As acadêmicas aqui estão fazendo toda a parte da extração da polpa, que é para verificar o quê? Os aspectos qualitativos que foram gerados a partir das aplicações dos fungos sapróbios e também da questão da homeopatia no campo. Então, aqui são os frutos que estão sendo colhidos dessas áreas onde foram aplicados. Então, nós temos aqui a extração da polpa, que mais tarde será direcionada para fazer a questão do pH, que é uma característica físico-química que nós temos aí para poder averiguar a qualidade. Qual é a acidez do maracujá, o teor de açúcar e qual é a quantidade de vitamina C? Quem vai nos falar agora sobre esse procedimento aqui no laboratório é a Paula Dias, graduanda em farmácia com iniciação científica. Paula, como é que identifica esses produtos aqui dentro do laboratório? Após os procedimentos de pH e Brix, as análises químicas elas são feitas por titulometria. A vitamina C ela é
titulada com uma solução de DCFI e todas elas a gente identifica o teor das mesmas quando há mudança de cor. Além do teor de açúcar desse material. A gente observa que esse material está com uma faixa de 14% de açúcar. Isso significa que nós temos 14 gramas de açúcar por uma relação de 100 gramas de polpa. Então, um material o quê? Estritamente considerado o quê? Doce, o fruto, ok? De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Foi boa a repercussão entre os embaixadores árabes que participaram de um jantar com o presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira à noite em Brasília. O discurso de todo mundo que participou do evento foi de esquecer qualquer atrito e se concentrar exclusivamente na questão comercial entre o Brasil e o bloco. Veja só a reportagem. O encontro foi fechado para os jornalistas, mas o presidente da CNA, João Martins, garantiu que os embaixadores ficaram satisfeitos com as explicações dadas pelo governo brasileiro e que já não existe mal-entendido com relação a esse bloco. Isso é uma página virada. Não tem mais de pensar que nós vamos não vender, fazer restrição a determinada região, a determinado país. Não, isso é uma página virada, é esse o entendimento que nós da CNA, os produtores rurais, temos. O representante da Liga Árabe, embaixador da Palestina, falou com os jornalistas na saída do jantar e disse que o encontro teve uma meta. Para quebrar o gelo, depois de uma série de notícias que não fizeram bem para as relações bilaterais. Apostamos no Brasil, esta visita e este jantar foi muito importante, tivemos uma conversa muito amena, com Sua Excelência o Senhor Presidente, com o Senhor Chanceler e com as autoridades aqui brasileiras. Pode assegurar-lhe que as relações com o Brasil é além de frango e de carne. Somos países amigos, 22 países árabes, em total 57. Conhecido em dizer que nunca houve gelo. O Brasil é um país quente, o gelo o gelo derrete muito rapidamente. Nesse governo nunca houve gelo, então, no verão. Mas, claro que sempre é importante que nós mostremos na prática que certas coisas que se especulam não existem, que temos uma amizade muito grande por todos os países que estão aqui representados. O jantar aconteceu 10 dias após anunciar, durante a visita a Israel, a abertura de um escritório comercial na cidade de Jerusalém. A decisão, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teria deixado os países árabes incomodados, mas no jantar, conforme garantiu a ministra, tudo foi esclarecido e agora a expectativa é de que as relações comerciais voltem à normalidade. Nós tivemos também o privilégio de ter aqui conosco o nosso presidente Jair Bolsonaro, que esteve presente no jantar, com todos os embaixadores, o nosso embaixador Ernesto, o presidente da CNA, Dr. João Martins, que foi o anfitrião desse jantar. E eu quero dizer para vocês que o Brasil continuará cada vez mais firme nessa determinação de ser um país amigo de todos os países, e o nosso papel da agricultura é cada vez mais fortalecer, além da amizade, o negócio da agropecuária brasileira, com esses grandes parceiros que são esses países da Liga Árabe. Um jantar que serve para mostrar não só a boa vontade de Jair Bolsonaro para a comunidade islâmica, mas também da comunidade islâmica para com o presidente Jair Bolsonaro. Então, coloca um ponto final em qualquer tipo de dúvida se há um bom relacionamento ou não. Há esse bom relacionamento, podem ter certeza disso, e a esperança é que o Brasil continue tendo essa boa relação comercial que beneficia ambos os países. Aqui foi bem falado por um dos oradores que me antecedeu, que o Brasil alimenta o mundo inteiro, e certamente o povo árabe, que tem muita presença aqui no Brasil, está abarcado nesse coração brasileiro do presidente. De Brasília, Áquila Bacelar.